Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Café Constitucional para prosseguimento do nosso projeto 10 dias, 7 questões. No nosso terceiro dia, nós trouxemos a reflexão. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes ensina para a gente que aquilo que a gente planta, a gente irá colher. Eu tenho certeza que você está semeando hoje e que logo colherá os frutos do seu esforço. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, nós temos a organização dos poderes como tema de hoje. E, Igor, o que seriam poderes da República? Para a doutrina, seriam centros especializados de competência, especializados de competências. Aqui, órgãos super especializados com competências e funções específicas. Beleza? E quais seriam esses poderes? Eu já adianto, seriam legislativo, executivo e judiciário. Através da teoria da tripartição, do princípio da tripartição dos poderes, que conforme o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3, é uma cláusula pétrea, ou seja, não há a possibilidade de uma emenda constitucional abolir ou diminuir o princípio da tripartição dos poderes. E o artigo 2º da Carta Magna diz: são poderes da União independentes e harmônicos. Hoje em dia é difícil falar isso, mas independentes e harmônicos entre si. Mais uma vez, o legislativo, o executivo e o judiciário. Ok? Quando a gente fala que eles são independentes, mas harmônicos, significam que eles possuem, são dotados de funções específicas, no entanto, eles fazem parte de um sistema, porque como poderes nós temos que entender e lembrar que o poder ele é uno. Se eu tenho um poder que ele é uno, por isso que a doutrina classifica como centro de competências, porque o nome mais adequado para alguns doutrinadores seria tripartição de competências, não de poder, uma vez que o poder ele é uno, e por isso que nós temos essa harmonia, a lembrar que eles fazem parte de um mesmo sistema. Então, a gente vai trazer mais exemplos nas aulas específicas de cada poder, mas aqui eu trago, por exemplo, a indicação do ministro do STF. Bom, o ministro do STF, ele faz parte do poder judiciário. No entanto, quem o indica é o presidente da República, que indica, e o Senado Federal faz a sabatina. Ora, o presidente da República, ele indica o ministro do STF, que é do Poder Judiciário. O presidente da República é poder executivo e o Senado Federal, que faz a sabatina, é poder legislativo. Veja, a atuação dos três nos faz entender o que seria esse sistema de freios e contrapesos. Eles estão independentes, no entanto, eles estão interrelacionados. Quando o poder legislativo, ele na sua função legiferante, ele tem que submeter uma lei, por exemplo, uma lei ordinária, à sanção presidencial, a sanção presidencial seria uma intervenção do presidente da República no poder legislativo, na atividade legiferante, com seu poder de sancionar ou de vetar. Mais uma vez aqui um outro exemplo de sistema de freios e contrapesos. Beleza? Bom, então cada poder possuirá uma função. Essa função ela pode ser típica e pode ser atípica. Função típica é a função fim, a função principal. Função atípica, às vezes, mais funções meios que não são habituais. Geralmente, as funções atípicas, elas são típicas de outro poder. Por exemplo, o poder executivo ele tem por função típica administrar e governar. Por sua vez, o judiciário ele possui o poder de jurisdição. Enquanto o poder legislativo, aqui é o mais cobrado, ele possui o poder de legislar, a função de legislar, por função legiferante, e de fiscalizar. Bom, pessoal, essas são as funções típicas
mas cada poder também desempenha funções atípicas. O executivo, por exemplo, quando o presidente da República ele emite uma lei delegada ou quando ele emite um decreto, ele está ali, uma medida provisória, ele está ali exercendo o poder legiferante do poder legislativo. Em contrapartida, quando, por exemplo, o CAD, vamos trazer para cá, quando o CAD ou o CARF, eles fazem alguns julgamentos, que seriam aqui o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, ou o Conselho Administrativo de Recurso Fiscal, o CARF, a atuação dele nos remete à função típica do Poder Judiciário, o Poder Jurisdicional. Beleza? O Poder Judiciário, por sua vez, quando ele faz o seu regimento interno, ele está atuando ali conforme a função típica do Poder Legislativo, enquanto quando ele promove um concurso público, por exemplo, ele está atuando com a função típica do Poder Executivo. Aqui a questão do concurso público, por exemplo, pode servir de exemplo tanto para o Poder Judiciário quanto para o Poder Legislativo como função atípica. Beleza? E o Poder Legislativo, quando ele instaura uma CPI, por exemplo, ele atua com a função típica do Poder Judiciário de jurisdição, ok? Eu destaco aqui agora na tela, pessoal, o Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. E eu questiono para vocês, são poderes? Estão subordinados aos poderes? A quem que o Ministério Público estaria subordinado? A quem que o Tribunal de Contas estaria subordinado? E a Defensoria Pública? Ora, às vezes a gente erroneamente entende que há uma subordinação desses entes aos poderes da República. No entanto, a gente não pode falar em subordinação. O que há entre o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública para com os poderes da República é apenas um vínculo. Não há subordinação, apenas vinculação. Igor, como assim? Ora, por exemplo, na tomada de conta do presidente, na tomada de contas, lembra que a gente viu que a função de fiscalizar é do poder legislativo? É ele quem faz o julgamento das contas do presidente da República. No entanto, o Tribunal de Contas, ele auxilia. Esse auxílio técnico do Tribunal de Contas faz com que ele esteja vinculado ao Tribunal de Contas, mas não subordinado. Até porque o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública, como funções essenciais à Justiça, eles necessitam de autonomia, para que a sua atuação não esteja maculada por interferências externas, ingerências externas, beleza? Então, o que seria essa autonomia AFO? Ora, administrativa, aqui financeira e orçamentária. Justamente, pessoal, áreas sensíveis. Imagina, eu não sou subordinado a nenhum poder, mas eu dependo financeiramente daquele poder, o meu orçamento vem daquele poder. Então, seria meio difícil você ter aqui uma imparcialidade dessas funções essenciais à justiça se você não desse a eles um mínimo possível de autonomia. Ok? Então, reforçando, Ministério Público, MP, Tribunal de Contas e Defensoria Pública não são subordinados, eles apenas têm um vínculo com os poderes da República. Beleza? Da mesma forma que quando eu falo lá que os poderes eles são independentes, vale ressaltar que essa independência, por exemplo, faz com que o poder legislativo seja dele a competência, por exemplo, para deflagrar o processo legislativo para a recomposição de pessoal de sua remuneração. Ema, cada qual com seu problema, como já diria o ditado. Beleza? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por prestigiar. O Café Constitucional agradece e reforça que nós estamos juntos rumo à aprovação.
Que Deus os abençoe.